intenção de consumo das famílias tem maior nível desde o início da pandemia. Empresa espanhola vence leilão de Congonhas com mais de 2 bilhões de reais em concessão de 30 anos. Tecnologia 5G chega a mais 4 capitais do Brasil. Estados Unidos e Taiwan abrem negociações para acordo comercial em meio à tensão com a China. Mais de 2 milhões de ingressos foram vendidos para a Copa do Catar. Brasil está entre os maiores compradores. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a intenção de consumo familiar manteve a tendência de crescimento e registrou o maior nível desde o início da pandemia, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgada hoje. As famílias com renda acima de 10 salários mínimos são as mais otimistas porque estão consumindo não só o que é essencial. Esse é o maior nível desde abril de 2020, com 95,6 pontos, superando os resultados do mesmo período nos 2 anos anteriores. Já as famílias de renda até 10 salários mínimos têm que escolher o que consumir e acabam priorizando o consumo de bens essenciais. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo disse que, apesar do auxílio emergencial, os juros altos e a inflação cada vez mais crescente têm feito com que esses consumidores sejam mais cautelosos e tenham dificuldade para tomar o crédito para consumir. E olha só, se o consumo aumentou, as vendas nos shoppings também cresceram no segundo trimestre. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira de Shopping Centers. E a nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O setor de shopping centers registrou alta de pouco mais de 38% nas vendas no segundo trimestre de 2022. Isso na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Centers, mostra que os brasileiros gastaram em média R$ 126 em produtos e serviços nos shoppings entre abril e junho deste ano, que é praticamente aí o mesmo valor que foi gasto no trimestre anterior. Agora, com relação ao fluxo de pessoas nos shoppings, neste segundo trimestre, houve aumento de quase 59% ante o mesmo intervalo de 2021. Pelos números, a Abrace avalia que o segmento não está apenas se recuperando dos danos causados ao longo da pandemia da Covid-19, mas está realmente numa fase de avanço, com expectativa de crescimento ainda maior neste segundo semestre, principalmente por causa das datas comemorativas, como o Dia dos Pais, que acabou de acontecer, o Dia das Crianças em outubro, a Black Friday em novembro e em dezembro, o Natal. O sinal do 5G vai ser liberado em mais 4 capitais a partir de segunda-feira. Segundo a Anatel, com a decisão, 12 capitais do país passam a contar com a nova tecnologia. A Anatel informou que a ativação do sinal 5G puro acontece na cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, Santa Catarina, em Palmas, no Tocantins e Vitória, no Espírito Santo. Com a decisão, vão ser 12 capitais do país a contar com a tecnologia, que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de resposta nos comandos. O 5G puro já está operando em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Salvador. Neste primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do país restrito a alguns bairros com antena instalada. E com o tempo, esse número deve crescer. A Anatel já recebeu 723 pedidos de licenciamento de antenas 5G no Rio de Janeiro, 287% a mais do exigido. A expectativa da agência é que a cobertura do 5G em toda a área das capitais avance mais rápido do que o prazo previsto. A tecnologia precisa ser ativada nas 15 capitais restantes até 27 de novembro, mas a tendência é que a ativação aconteça antes, conforme as operadoras concluam os trabalhos de instalação de antenas e filtros. O direito à gestão do aeroporto de Congonhas foi arrematado por 2 bilhões e 450 milhões de reais por uma empresa espanhola.
em leilão realizado nesta quinta-feira durante a 7ª rodada do Programa de Concessões Aeroportuárias. O leilão realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, na B3, contou ainda com a concessão de outros 14 terminais. Dividido em 3 blocos, o leilão concedeu terminais estabelecidos em 6 estados brasileiros. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Amapá. A ENA Desarrollo foi a única proponente do bloco que continha o aeroporto de Congonhas. O ágio da proposta foi de 231%. A empresa passará também a administrar os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em Santarém, Marabá, Parauebas e Altamira, no Pará, e em Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. No primeiro bloco da licitação, os aeroportos do Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foram arrematados por R$ 141.400.000 pela XP Infra. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, exonerou o diretor de Proteção Ambiental do IBAMA, Samuel Souza, depois que ele participou de uma mega operação de combate ao garimpo ilegal. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Souza vai trabalhar como assessor especial do ministro do Meio Ambiente e um novo nome ainda não foi indicado ao cargo. E olha só, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje manter públicos dados relativos a candidatos, incluindo dados pessoais, certidões e bens, mantendo ocultos números de apartamentos, e-mails e telefones pessoais. O colegiado também decidiu pela declaração de bens, que deve ser feita de forma pública, e não impôs um prazo para que esses dados fiquem públicos na plataforma da Justiça Eleitoral. A medida está em processo administrativo, que trata da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no processo de registro de candidaturas. A Corte havia suspendido neste ano a divulgação de parte das informações, como endereço de imóveis, modelo de veículos e detalhes sobre empresas registrados em nome dos candidatos por medida de segurança. Porém, a análise do tema voltou com o julgamento de um pedido apresentado em 2020. E falando sobre saúde, um novo estudo mostrou que as doenças do coração muitas vezes podem ter sintomas precoces, como dor de estômago e cansaço. Vamos conferir. Algumas pessoas podem não considerar sintomas como fadiga, distúrbios do sono, ganho de peso e depressão como importantes problemas relacionados a doenças cardiovasculares. Mas um novo estudo da Associação Americana do Coração indicou que sintomas muitas vezes comuns como esses podem prever doenças agudas. Náuseas, palpitações, alterações digestivas e alterações na pele também podem indicar algum problema relacionado ao coração. Por isso, é preciso ficar atento e monitorar a saúde regularmente, já que, em muitos casos, existe a necessidade de hospitalização do paciente. Doenças cardiovasculares são a principal causa de mortes em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 18 milhões de pessoas morrem todos os anos. Entre os principais problemas estão o ataque cardíaco, a insuficiência cardíaca, doença valvular, acidente vascular cerebral, distúrbios do ritmo cardíaco e doença arterial periférica. Os sintomas mais frequentes das doenças cardiovasculares costumam ser dor no peito, formigamento nos braços e suor frio, por exemplo. Mas existem outros que podem passar despercebidos, especialmente se o quadro do paciente estiver no início. A Prefeitura e o Estado de São Paulo fizeram um acordo com o Hospital AC Camargo, que decidiu manter o atendimento a pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Referência no tratamento do câncer, o hospital tinha ameaçado não renovar o contrato com a gestão municipal, por conta de defasagem na tabela do sistema público. Em reunião nesta manhã, tanto a gestão estadual quanto a municipal se comprometeram em fazer uma compensação financeira maior
para que o serviço não seja descontinuado. E veja a seguir: Estados Unidos e Taiwan abrem negociações para acordo comercial em meio à tensão com a China. E ainda, mais de 2 milhões de ingressos foram vendidos para a Copa do Catar. O Brasil está entre os maiores compradores. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana. A perícia investiga o ataque que suspendeu os serviços da Prefeitura do Rio pelo 4º dia consecutivo. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reuniu na manhã desta quinta-feira com dirigentes do primeiro escalão da Prefeitura do Gabinete de Crise em razão do ataque hacker junto à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, que investiga o ataque desses hackers ao data center da Prefeitura na madrugada de segunda-feira. Mais de 48 horas depois do acesso indevido, o sistema da Prefeitura continua fora do ar por medida de segurança e não há previsão para a retomada. A equipe da empresa municipal de informática, a Iplan Rio, informou que nesta madrugada os técnicos reassumiram o controle da administração e dos sistemas de rede. Ainda assim, os serviços seguem offline. Vamos aguardar e acompanhar. E o caso do modelo Bruno Krupp, que matou um jovem de 16 anos num acidente de moto, continua sendo pauta aqui no Rio. Os funcionários do hospital onde Bruno ficou internado relatam que o modelo foi rude e agressivo. Os enfermeiros afirmaram que o quadro de saúde de Krupp, que tinha algumas lesões decorrentes do acidente, era satisfatório para a permanência na enfermaria, sem necessidade de transferência. E quem tomou a decisão da transferência postergando a ida de Krupp para uma unidade prisional, como determinado pela Justiça do Rio, foi o médico Bruno Nogueira Teixeira, contratado pela família do modelo e que foi indiciado por fraude processual. Em depoimento na delegacia, o médico disse que tomou a decisão de transferir Krupp da enfermaria para a UTI porque o quadro clínico do paciente estava se encaminhando para uma insuficiência renal. Sem habilitação, Krupp pilotava a moto que atingiu o jovem de 16 anos na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no dia 30 de julho. Com o impacto, João Gabriel teve a perna amputada e arremessada. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu enquanto estava no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Jorge Krupp deve responder por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Juliana, eu fico por aqui e volto amanhã com mais notícias do Rio de Janeiro. Até lá. Anderson, muito obrigado pelas informações. Uma ótima noite para você. Até amanhã. E olha só, além de afetar a Europa, os incêndios também assombram a América Latina. A Argentina vive uma dura batalha para controlar as chamas que devastam os pântanos nas ilhas do delta do Rio Paraná, ao norte de Buenos Aires. O Ministério do Meio Ambiente argentino aponta como causa a prática tradicional de atear fogo para limpar os campos para futuros plantios. Mas com a seca, os incêndios se alastram. Os pastos em chamas podem ser vistos das rotas que cruzam as províncias de Santa Fé e Entre Rios. A fumaça se instalou há uma semana sobre a cidade de Rosário e chegou até a capital argentina. Especialistas alertam para os riscos à saúde da população. Se pode respirar. Não se pode respirar. Olha como eu saio para caminhar. Agora o cheiro não está tão forte, mas à noite você não consegue dormir. À noite, viste? Não se pode dormir. Passamos muito mal, não se pode ir a lugar nenhum, você fica intoxicado. Eu também tenho minha família que é asmática e não pode nem abrir a janela porque é horrível. Por outro lado, incêndios são intencionalmente provocados para transformar zonas úmidas em futuros empreendimentos imobiliários. 3 pessoas foram presas na segunda-feira quando se preparavam para incendiar uma vegetação seca. O Ministério do Meio Ambiente exigiu mais agilidade à Justiça.
Também solicitou que a província forneça dados sobre os proprietários dos locais onde ocorrem incêndios recorrentes para denunciá-los. A fé dos animais e a natureza também põe em risco os habitantes da região, mas principalmente os animais. Desde o início das queimadas, começaram a ser encontrados bichos por toda parte em Rosário. Segundo o Observatório Ambiental da Universidade Nacional de Rosário, os incêndios na área consumiram mais de 10 mil hectares no último mês. E o governo da China alertou que a seca que atinge o maior rio do país deve durar até setembro. As autoridades têm mobilizado esforços para amenizar a onda de calor extremo por lá. Muitas províncias anunciaram o uso da técnica de semeadura de nuvens, que faz com que as nuvens existentes no céu aumentem o seu teor de umidade e provoquem chuva. Essa é uma técnica usada desde a década de 40 e a China tem o maior programa de produção do mundo. Apesar dos esforços para driblar a seca em um dos principais rios que abastece o país, o Ministério de Recursos Hídricos emitiu um alerta, dizendo que os baixos níveis das bacias do rio ainda seguem afetando negativamente o abastecimento de água potável para a população e também para as atividades agrícolas. A China tem enfrentado uma das piores ondas de calor já registrada. O país emitiu alerta vermelho de calor em pelo menos 138 cidades e condados. Diversas regiões têm registrado temperaturas acima dos 40 graus. Mais de 4 milhões de pessoas já foram afetadas pela seca, agravada pela crise climática dos últimos anos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta quinta-feira, com investidores digerindo a alta da última reunião de política monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve. A moeda norte-americana subiu 0,08% e encerrou o dia cotada a R$ 5,171 na venda. E olha só, os Estados Unidos e Taiwan anunciaram hoje que estão prontos para começarem negociações comerciais em meio à crescente tensão com a China. As primeiras reuniões estão previstas para setembro. As negociações comerciais entre Estados Unidos e Taiwan vão incluir formas de facilitar acordos, comércio digital e padrões de combate à corrupção. Taiwan produz mais da metade dos semicondutores do mundo, um dos principais interesses dos Estados Unidos. O avanço das tratativas incomodou a China, que considera a ilha como parte de seu território e disse que vai tomar medidas para defender sua soberania. O governo do presidente chinês Xi Jinping criticou as negociações e disse que elas são uma violação da posição de Pequim de que Taiwan não tem direito a negociar diretamente com outros países. E alertou Washington para não encorajar a ilha a tentar tornar sua independência permanente, algo que a China diz que seria uma declaração de guerra. Como demonstração de força, hoje já fez novos exercícios militares perto de Taiwan. 51 jatos chineses, 6 navios foram vistos na região. O governo autônomo de Taiwan também fez exercícios militares hoje e exibiu seu armamento antiaéreo mais poderoso. Caso consiga permissão para exportar mais para os Estados Unidos, Taiwan pode se afastar da China e diminuir os esforços de Pequim de usar seu status de maior parceiro comercial da ilha para influenciar o país politicamente. E ainda falando sobre conflito, mas agora no leste europeu, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, está na Ucrânia para discutir com o presidente Volodymyr Zelensky a segurança na maior usina nuclear na Europa, que está sendo bombardeada há meses. O governo da Ucrânia diz que o país deve se mobilizar para todos os cenários e que é impossível garantir a segurança da usina enquanto ela for ocupada pelas tropas de Moscou. Os dois lados trocam acusações pelos ataques à usina. Moscou alerta que, no caso de um desastre na fábrica, o material radioativo poderia chegar até a Alemanha, que fica a 2.000 quilômetros de distância, e ainda acusou a Ucrânia de planejar um ato de provocação durante a visita do secretário-geral da ONU.
Antônio Guterres se reuniu hoje com Volodymyr Zelensky e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, na cidade de Lviv, no extremo oeste da Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia bombardeou Kharkiv horas antes da reunião. Pelo menos 7 pessoas morreram e 16 ficaram feridas pelo impacto do míssil. Durante o encontro com o secretário da ONU, o presidente Volodymyr Zelensky descartou qualquer acordo de paz com a Rússia, sem a retirada das tropas russas que invadiram a Ucrânia há mais de 6 meses. Outro tema debatido no encontro foi a crise mundial de grãos instaurada pelo conflito no leste europeu. Guterres prometeu que a ONU tentaria intensificar as exportações de grãos ucranianos antes da chegada do inverno no hemisfério norte, porque são cruciais para o abastecimento de alimentos de muitos países africanos. E falando sobre esporte, a FIFA divulgou hoje mais um balanço sobre a Copa do Mundo do Catar. A entidade já conseguiu vender mais de 2,45 milhões de ingressos. E o Brasil está entre os países que mais compraram bilhetes para o Mundial. Durante uma nova fase de vendas organizada de 5 de julho a 16 de agosto, foram vendidos mais de 520 mil ingressos adicionais. Torcedores de Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Catar, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, França, Inglaterra e México lideram o ranking de países que mais compraram ingressos. Para os jogos da fase de grupos, a Federação Internacional especifica que os duelos de maior sucesso foram os jogos entre Camarões e Brasil, Brasil e Sérvia, Portugal e Uruguai, Costa Rica e Alemanha e Austrália e Dinamarca. Em junho, os organizadores informaram uma demanda recorde por ingressos, com um total de 1.200.000 vendidos. Há pouco mais de 3 milhões de ingressos disponíveis para a Copa do Mundo do Catar. Mais de 1 milhão de visitantes são esperados no país, a primeira nação árabe a sediar a competição. Uma fase final de venda, chamada de último minuto, está agendada à medida que o torneio se aproxima. E ainda no clima da Copa do Mundo, faltam 94 dias para o evento. E o Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o maior torneio do futebol mundial no boletim Esquenta Catar 2022. Hoje o papo é sobre a Copa de 1938 e o artilheiro brasileiro Leônidas da Silva. Acompanhe. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Na Copa de 1938, realizada na França, o jogador brasileiro Leônidas da Silva foi o artilheiro com 7 gols. Mas um desses gols poderia ter sido anulado, comprometendo a campanha da seleção que ficou em 3º lugar no campeonato. Sob uma chuva forte que caía na cidade de Estrasburgo, a chuteira do atacante arrebentou, descolando a sola parecendo uma boca de jacaré. Sem conseguir encontrar um outro número 36 de chuteira, o diamante negro não pensou 2 vezes e tirou o calçado. Como as meias na época eram pretas, elas ficaram camufladas pela lama do campo e o árbitro nem percebeu a infração. Logo depois, o atacante marcou para o Brasil já na prorrogação e garantiu a vitória por 6-5 em cima da Polônia. É isso aí, faltam 94 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. E antes de encerrar, olha só que bacana, as férias de verão em Paris têm novidade no ramo da hotelaria. E é isso mesmo, os hotéis para gatos ganham popularidade durante este período. Os proprietários hospedam seus bichinhos no distrito da capital parisiense para mantê-los perto da presença humana durante todo o dia. Assim, os donos de pets podem aproveitar ao máximo as férias na Cidade Luz, com liberdade para ir aonde e quando quiser. Durante a estadia, os felinos recebem tratamento 5 estrelas com direito à brinquedoteca, isso mesmo. O local, que tem uma área maior que muitos apartamentos, atualmente com 171 metros quadrados, dispõe de 23 quartos e uma brinquedoteca. Que bacana, hein? Fiquei agora com inveja do gato. E, gente, antes de encerrar, eu queria mandar um beijo enorme para nossa produtora Carolina Povoleri, que hoje está de aniversário. Não temos mais tempo, uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia.